Eu viralizei com um vídeo muito criativo, mas muito amador no sentido de luz, edição, eu não sabia nada disso. Então eu acho que o básico é ter uma boa luz, uma boa câmera e um lugar sem ruído de áudio. É isso que você precisa para começar. Não precisa comprar o melhor ring light. Acho que isso daí é besteira, sabe? Às vezes as pessoas investem mais em equipamentos do que pensar num conteúdo. Quem tá na internet tá começando a perceber que os números não valem de nada. E você pode estourar com um vídeo, um Reels e estourar de número de seguidores, mas aqueles seguidores não engajarem mais com você. A gente viu a própria moça lá do avião, que em 2 dias ela tinha 2 milhões de seguidores e hoje ela não tá com tanto engajamento como ela teve, que foi só uma explosão por um ato que aconteceu. Ai, você viu que ela tá tentando ser blogueira? Ai, haha, nossa, que engraçado. Hoje a internet é um lugar que democratizou muito. Pessoas que vieram de contextos muito humildes estão ganhando dinheiro e estão conseguindo reverter a vida. Então, sim, e daí tá tentando ser blogueira? Tem um tom pejorativo, sabe? Já teve alguma marca que, independente do valor que foi acertado, você achou que não valeu a pena? Tem marca muito cri-cri, que você quer ter liberdade pra criar do seu jeito, e aí você segue ali o briefing do roteiro, mas ela barra tudo. Então, cara, é melhor você me dar um script, porque eu não sou uma atriz, eu sou uma influenciadora, então eu quero falar do meu jeito, porque quem me segue gosta do meu jeito. Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se está inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse episódio tá incrível. Eu sei cantar o hino de Atibaia. Ai, aí é feio pra Na minha caramba. escola a gente cantava toda semana. Ela também canta. Pronto, tá gravando? Hoje em dia não canta nem no banheiro, gente, né? Só aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um super episódio? Bora falar com a convidada de hoje porque ela vai virar e falar sobre como o digital é rentável, como dá para viver a respeito e como é bom ter seguidores e às vezes até alguns assim que enchem um pouco a paciência. Certamente você já passou por isso aí na sua rede. Já teve alguém ali que ficou te apurrinhando, ficou falando a respeito do seu produto, ficou fazendo brincadeiras sem graça no digital. A gente passa por essas, viu? Até aqui no Acordo Podcast, não é mesmo? Ah, e vai ser sem filtro hoje, né? Que eu gosto assim. Você tá pegando carona no perfil da nossa convidada. Né? Vou ter que aproveitar. Bom, seja muito bem-vindo, Fernanda Matos. Obrigada, gente. Mas no Instagram é Fernanda Sem Filtro. Exatamente. Por que sem filtro, Fernanda? Bom, primeiro, obrigada por me receberem aqui. É uma honra estar participando do Acordo. Sem filtro, gente, começou, na verdade, porque eu tinha que ter algum nome. E na época era home office sem filtro. Então, em 2021... eu estava na casa de algumas amigas minhas, ainda estava aquela restrição de pode sair, não pode sair, por conta da Covid. E a gente estava jantando e aí nós estávamos comentando sobre os perrengues que a gente passava em reuniões do Zoom, do Teams, os micos, tudo que a gente tinha em comum trabalhando em empresas. Então, uma trabalhava num banco, a outra numa consultoria, eu numa empresa de bens de consumo. E eu falei, gente, eu tenho que falar, tenho que fazer um perfil disso. E a gente já tinha tomado umas taças de vinho, então eu tava mais corajosa. Ai, o que que eu chamo? E a pauta era o home office, né? Aí eu falei, eu vou chamar de home office sem filtro. Elas até falaram, mas é um nome longo. Eu falei, mas assim, eu testei alguns, aí já tinha alguns só home office. E aí eu falei, vai ser sem filtro e ficou. E aí esse ano eu mudei para Fernanda Sem Filtro para trazer um pouco mais da minha vida pessoal, não tanto da minha vida pessoal, mas todo mundo é multifacetado, né? Então, eu não quero falar só de mundo corporativo, apesar de que 90% do meu conteúdo é esse. Mas aí eu quis expandir e personificar mais. Foi uma estratégia pensada mesmo.
Que eu não sei se deu tanto certo por enquanto, acho que é tudo um processo, mas a gente fala disso melhor depois, de estratégias. E da onde veio essa ideia de trazer a questão de destaque para você virar influenciadora? Justamente porque eu queria abranger outros temas. Então, eu sentia que as marcas que estavam me procurando eram só marcas de benefícios, marcas de viagens corporativas, e eu queria abranger um pouco mais de temas, né? Por quê? Porque os meus seguidores, quase 80% são mulheres, isso falando do Instagram. E elas sempre pedem muita dica de look, maquiagem, enfim, outras coisas muito ligadas ao trabalho, tipo, blazer para ir para o trabalho. E eu falei, se ficar só em home office, eu acho que vai segregar muito, né? E aí eu comecei a fazer esses tipos de conteúdos e a minha base fiel de seguidores, e essas meninas, né, elas adoraram. Mas eu senti, aí muito também por conta do algoritmo do Instagram, enfim, que a gente conversou um pouco antes de começar o episódio, que não tá entregando tanto, eu perdi alguns seguidores, sabe? Porque acho que a galera que quer ver só os memes ali falou, não quero saber dessa menina, vou embora. E pra mim tá tudo bem, eu acho que o que importa é o engajamento, sabe? Eu não sou tão ligada a números de seguidores. Se a minha base, meus clientes estão satisfeitos com a minha entrega, eu tô tranquila. E quem tá lá há muito tempo, essas meninas, ou até meninos, às vezes, e gostam desse tipo de conteúdo, de dicas. Às vezes, dica até de uma loja que vende materiais de escritório para o seu home office. Enfim, se eles estão ali ainda participando e engajando, aí eu tô mais tranquila. É legal ela falar, né, da questão do engajamento, né? Porque as pessoas se prenderam, né? Hoje, quem tá na internet tá começando a perceber que os números não valem de nada, né? Porque assim, você pode estourar com um vídeo, um Reels e estourar de número de seguidores, mas aqueles seguidores não engajarem mais com você. Sim. A gente viu a própria moça lá do avião, que em 2 dias ela tinha 2 milhões de seguidores e hoje ela não tá com tanto engajamento como ela teve, que foi só uma explosão por um ato que aconteceu. E é legal que você tá na internet e a gente também, e a gente sabe disso. E é bom sempre a gente estar reforçando isso para as pessoas, porque às vezes não adianta você ter 1 milhão de seguidores e não ter engajamento. Vale a pena você ter 100 mil com engajamento super alto e não ligar se as pessoas forem embora da sua base, porque elas só chegaram por algo que viralizou e não pelo seu conteúdo. Então é legal a galera que fica pelo conteúdo mesmo, né? Exato, e assim, tem micro-influenciadoras e influenciadores ganhando muito dinheiro. Então, assim, realmente não é o número de seguidores. Lógico, quanto mais seguidores você tem, não é uma matemática exata, mas mais você pode cobrar, possivelmente, por publicidade. Mas se você não tem... Não vou nem falar conversão, porque também as marcas às vezes acham que fazer publi é ter conversão. Não, gente, o engajamento eu acho que tá muito antes disso, sabe? A não ser que você contrate... sei lá, Silvia Brás, para falar de uma loja de roupa, essa mulher vai vender até esgotar. Mas é 1 em 1 milhão. No geral, você não converte assim, porque o seu seguidor não é burro, então ele sabe que aquilo é uma publicidade. Então você tem que ter consistência, você tem que fazer um conteúdo que engaja, um conteúdo que tem a ver com o seu perfil, e aí sim, ele pode entrar uma vez, vai ver o segundo Reels, vai entrar de novo, e aí para ele converter é um processo. Então eu não digo nem conversão, mas... se você tem muito seguidor e não tem engajamento nessas publicidades, por exemplo, não vale de nada. Então, números realmente não significam nada. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque no fundo a gente fica, perdi aqui seguidor, que raiva. Bom, se você chegou até aqui, por gentileza, já se achegue, seja muito bem-vindo, principalmente se você veio pela base da Fernanda, tá bom? Ela fez um acordo com a gente, então você também retribui, faça o acordo, já se inscreve no nosso canal, dá aquele like básico, porque pra você aí o conteúdo é de graça, mas pra gente aqui tem força, tem empenho, tem equipamento, tem deslocamento da Fê pra estar aqui, então dá aquele like generoso pra gente, por gentileza. Você vai já pedir a dedada? Eu garanto pra você que é a única dedada que não dói, tá? Você pode dar essa dedada sem medo, não vai tomar choque, não vai cair o dedo, mas se você soubesse o quanto o algoritmo do YouTube reconhece a gente por esse like seu, você não pararia de dar dedada nunca. Bom, e quero já aproveitar e falar, se você pensa e acredita que consegue ser influenciador, se você está querendo enveredar aí o teu perfil para isso, eu quero que a Fernanda já dê os primeiros passos. O que é primordial para a pessoa começar a mudar o perfil dela e ser visto como influenciadora? Olha, eu acho que é uma profissão que ela não é sindicalizada, né? Não tem
uma regra clara, vai. Eu acho que tem boas práticas. Então, hoje, tá muito mais profissional do que quando eu comecei. Parece história de, na minha época. Mas mesmo de 2021 para cá, você tá falando aí de 4 anos, a galera eu viralizei com um vídeo muito criativo, mas muito amador no sentido de luz, edição. Eu não sabia nada disso. Então, eu acho que o básico é ter uma boa luz, um bom posicionamento, uma boa câmera limpa e um lugar sem ruído de áudio. É isso que você precisa para começar. Não precisa comprar o melhor ring light, você não precisa ter... Eu acho que isso daí é besteira, sabe? Às vezes as pessoas investem muito investem mais em equipamentos do que pensar num conteúdo. Trends, por exemplo, muito no TikTok, né? Que tem você dublar áudios ou fazer trends, elas são legais, podem trazer muita gente para o seu perfil. Mas se você estoura e não tem uma consistência depois, essa base não vai ser fiel a você. Então, tome cuidado, eu diria assim, para as pessoas com trends. É legal fazer, mas você pegou a galera, chamou a atenção, trouxe para você, agora começa a ter consistência e fazer um conteúdo original. É difícil, mas assim, tentar achar alguma coisa que você saiba falar, ou todo mundo tem um interesse. Eu acho que essa história de, o mercado tá saturado, é mentira. Dá, sabe? Ainda tem espaço para as pessoas, mas não pode ficar só nas trends e achar que vai virar influenciador sem dar a cara a tapa. E perder a vergonha também, que é uma coisa... Ontem mesmo, eu abri uma caixinha de perguntas e alguém falou, eu tô querendo começar, mas eu tenho muita vergonha. Eu falei, gente, 2025. As pessoas, elas, no começo te julgam muito, riem de você... Você mesmo fala, tô passando vergonha, mas depois todo mundo queria ter tido a coragem que você teve, sabe? Então, começa com uma boa câmera, uma boa luz. Pode comprar um microfonezinho, mas também não é importante. Eu falo que a vergonha, ela tá atrelado a pensar o que o outro vai pensar a respeito de mim, né? A vergonha não está nela, porque ela tem a tendência, ela se imagina fazendo, mas ela não consegue fazer a execução daquilo. E a execução não é por falta de técnica. Bom, pode ser falta de técnica, mas técnica a gente vai aprendendo com o desenrolar do tempo, né? Mas pode ser porque ela não sabe o que vai dizer, ou se ela tem algum trejeito, alguma mania que as pessoas vão reparar nela e ela fica preocupada com aquilo, ou porque vão dizer... O que ela pensa a respeito da vida dela, que ela está se predispondo a aparecer dessa forma na internet. Então, o receio e o medo do que o outro vai pensar e julgar é o que faz ela paralisar. E isso é muito complicado, porque você ainda não está pensando e não está maduro o suficiente em quem você é como pessoa. Porque você está pensando no fator externo. Então, quando você rompe essa barreira... Aí você fica tranquilo, porque se torna realmente seguro daquilo que você tá fazendo, né? E acho que ter pessoas que te apoiam também, sabe? Isso porque é importante. Se você tem amigos que falam, eu não passei tanto por isso, mas eu conheço colegas, assim, que eu via nas rodas, tipo, você viu que ela tá tentando ser blogueira? Nossa, que engraçado. Hoje a internet é um lugar que democratizou muito, né? Pessoas que nunca tiveram acesso, às vezes, nunca imaginei que eu poderia ganhar um salário desse tanto. Ou pessoas que vieram, né, de contextos muito humildes, estão ganhando dinheiro e estão conseguindo reverter a vida. Então, sim, e daí? Tá tentando ser blogueira? Tem um tom pejorativo, sabe? Tem, a gente aqui, quando começou com o podcast, nossa senhora, era todo mundo, ia lá, agora vou querer ser famoso, vou querendo montar podcast, olha lá, quer pegar a onda do momento que tá todo mundo tendo podcast. Daí eu falei pra ela, ela que quis, né? Aí, como um bom marido, né, eu falei, vamos fazer. E aí eu falei, não, é legal, só que eu gostei. E isso agora, hoje se tornou a nossa principal fonte de renda. Mas viu, você apoiou, porque se você tivesse falado, você tá louca, nem ferrando, às vezes era uma coisa que... você deixou passar, né? Não, a gente vê, a Tabata tem umas mentoradas mulheres e a gente vê o tanto que elas não têm apoio. Outro dia uma moça mandou um áudio e foi pra falar, nossa, é que eu não quero expor as pessoas, mas dá vontade de eu ir começar a defender de alguma forma essas mulheres e mostrar pros maridos, falar, cara, olha o que você tá fazendo com a vida da sua esposa. Tipo, ela tá ali tentando fazer algo, aí até uma moça falou, ela quer ser influenciadora do próprio negócio dela e o marido não apoia. Fala, você vai ficar aparecendo agora, o cara só critica. Então, assim, a pessoa não consegue se destacar.
Então, por mais que existam pessoas que, quando não estão tão próximas da gente e falem, às vezes a gente aperta o botão e foda-se, só que quando tá muito próximo, é complicado. Não. Aí a gente já vira e fala sobre dependência emocional, né? Então, às vezes ela tá protelando o sucesso dela, ou às vezes até a descoberta de quem ela é, baseada na pessoa que tá do lado dela, então ela deixa isso sobrepor. Pelo quê? Pela relação, né, pelo acordo entre a questão do casamento, é complicado. E eu fico muito feliz porque 70% das mulheres que chegam até mim, elas têm 40 a mais. Será que eu sou uma jovem idosa? Você é uma jovem idosa. Eu acredito que sim. Você não é uma jovem idosa. Mas eu fico feliz pelo fato de serem mulheres que estão nos 40 e poucos, já tive de 50 também, que entenderam o jogo do posicionamento no digital. E que hoje a gente precisa, sim, se expor, se colocar, ser o ativo da nossa marca, né? Levantar a nossa bandeira por nós mesmos, pelo amor daquilo que fazemos, pelo produto que oferecemos. Então, a gente quer passar confiança, credibilidade e nada melhor do que nós mesmos, porque antigamente a gente depositava isso no famoso. Sim. Então, a gente contratava atores globais para fazerem uma promoção do nosso produto. Eu tô falando, gente, de grandes marcas, obviamente. Mas somente assim você tinha um reconhecimento pela pessoa estar numa novela, ela ser conhecida, né? Ela tá no foco daquela época. Então, isso trazia luz à sua marca. E hoje em dia não é mais necessário. E eu acho que até tendência é oposta, né? O mercado de influência, pelo que eu pesquiso, analiso e vejo, está cada vez mais preferindo trazer um conteúdo mais caseiro no sentido... Você sabe que se você botar ali a Sabrina Sato, por mais carismática, linda, maravilhosa e boa que ela seja, é a Sabrina Sato. Então, assim, tá muito fora, né? Como que eu vou... Não sei se eu tô me fazendo entender, mas assim... Você é a dona da sua marca, ou você contratar, às vezes, até esses UGCs Creators, né? Que são pessoas que fazem resenhas sinceras dos produtos. Isso está crescendo muito hoje, porque, de fato, você como... eu mesma vejo pela pessoas que eu consumo. Eu tô cansada, às vezes, de ver só publicidade e a pessoa fala, eu amei isso aqui. Aí você vem embaixo, publicidade. Então, você fala, ai... Cansei, sabe? Mais uma mentira. Ou, você está sendo paga para falar isso. Então, cada vez mais pessoas menores ou donas da marca, você falar o benefício do seu produto e trazer um valor agregado ali, né? Uma história da marca, eu acho que tem mais chance de dar bom do que, às vezes, contratar um global, por exemplo. A gente pegou um hype numa época aí da galera dos restaurantes, né? Que eles iam, comiam, nossa, a melhor pizza, o melhor hambúrguer, não sei o quê. Cansou, porque todo lugar que ele vai é o melhor. Exato. Entendeu? Não tem nenhum lugar que ele foi que ele não gostou, entendeu? Então você vê que é uma publi. Só que quando começou a internet, vamos assim dizer, os influenciadores... Mas aí que tá, como é que ele vai falar que não gostou de um lugar que tá pagando pela mas presença aí que dele? tá, que é o que a Fernanda acabou de falar. As pessoas estão começando a cansar disso, porque quando você vê que é publi, a pessoa passa. Quando a gente consegue encaixar uma publi dentro de um conteúdo no qual é relevante pra pessoa, ela passa batida, como a gente faz aqui. Eu só coloco marcas aqui dentro que eu aprovo. Pode vir com um caminhão de dinheiro. Depende, brincadeira. Mas essa história das bets, né? Pode vir com o caminhão. Se eu não aprovar, eu não vou colocar, porque daí quebra os meus princípios. Então as pessoas, tem gente que coloca, que nem bet, eu não coloco. Já falei, o meu Murilo fala, não, eu falo, não vou colocar, porque eu sei que vai ferrar alguém. Ele fica falando, não, pega a bet. Eu falei, vai ferrar alguém. É complicada essa história. Então, não queremos entrar nessa polêmica, mas eu acredito no livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que mas é complicado. Só que você vai falar de uma coisa que você não consome, você vai falar, eu vou falar bem de uma coisa que eu não faço. E às vezes, tipo, não é nem, por exemplo, não tem a ver com o conteúdo que você fala, né? Tipo, uma vez veio uma empresa muito grande que era uma marca de... Eu ia falar camisinha, de preservativos. É a mesma coisa. Camisinha jeans, pra quem não sabe, é uma camisa uma camisa pequena, entendeu? Pra criança. É isso. E aí quiseram fazer uma publi comigo de uma camisinha feminina, um preservativo feminino. E eu falei, cara, não.
Tipo, quando que eu falei de qualquer coisa de cunho sexual ou de saúde? E assim, não que ia ser nada pejorativo, mas eu ia ter que entrar numa seara que, assim, não é meu conteúdo, entendeu? Eu Você falei, ia não. levantar a bandeira do pessoal no mundo corporativo que dá umas fugidinhas, entendeu? Gente, Então, teve a pra- história recente da agência também, né? A gente já começa com as fofocas. Vocês ficaram sabendo? Né? Não. Conta, fofoca eu gosto. Ai, eu não vou falar o nome da agência, tá? Mas basicamente, uma agência de publicitária muito famosa, de publicidade muito famosa, tinha um cara e uma mulher, que ela era casada, eu acho que ele era casado também, não me lembro agora, que tinha um caso, e aí o marido dessa mulher pegou as conversas no WhatsApp dela e expôs isso na rede social dessa agência. E assim, transcreveu todas as conversas, inclusive que eles iam na escada do, sei lá, quarto andar. E aí ele falou: oi, eu sou o fulano, marido da fulana, o atual diretor tal de vocês está com a minha mulher. E, gente, foi um bafafá, mas tudo isso para falar que eu ainda ia levantar uma seara de você que tá fugindo tá pulando a cerca com alguém do trabalho, então... Pule certinho. Pule com segurança. exato, não ia rolar. Tem coisas que não combinam, e a gente percebe isso na internet, né? E a gente que consome muito conteúdo, é a mesma coisa que quando rolou aquelas campanhas da galera fazendo propaganda de carne e eram veganos, entendeu? Aí depois, quando soltou isso, todo mundo... Ih, porque não dá pra eu chegar e falar assim, nossa, eu adoro esse hambúrguer do futuro e eu não gosto, entendeu? Então começa a ficar... não tem mais a transparência. E você perde credibilidade. E o que tá rodando legal agora com os micro-influenciadores é a transparência. Porque eu sou o cara que provavelmente eu falaria não gostei. Né? Mesmo a pessoa me pagando. Só que eu deixaria claro pra ela antes. Eu falei, se eu não gostar, eu vou falar. Eu sou adepta ao test drive. Eu falando particularmente de produto ou ramo alimentício. Ao invés de você já fechar o negócio... o contrato. André fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou falar pra você o dia nem o horário, mas deixa avisado que a Tabata, meu documento é tal, o dia que eu vier e depois do meu consumo, tá zerada a comanda, a partir daí a gente volta a conversar, porque eu vou te dar um panorama do que eu gostei, do que eu não gostei, e se compactua comigo pra eu estar falando pra minha audiência. Porque daí você fez um test drive, ou até você paga, enfim. Você paga e vira e fala, quero trabalhar com você ou não quero trabalhar com você, né? Fica mais fácil. Você levantou uma lebre que eu gosto muito, particularmente, né? Logo no começo da nossa conversa, com relação às pessoas, às empresas atrelarem que o influenciador dá ROI. Virou isso, parece que mandatório. Se eu pagar para você, então, Fernanda, quanto de retorno eu vou ter a respeito do meu produto? Isso eu acho péssimo, não compactuo, principalmente com press kits de influenciadores que falam sobre ROI também. Né? Se você fechar comigo, tem tanto de visualização. Jura, tem isso? Eu me deparei com isso. Tipo, no Media Kit do Influ, tem lá... um post, eu vou te dar tanto de retorno. Como se eu falasse, por exemplo, assim, da caneca. caneca. Nossa, dá bem seguro. Da caneca. Porque nem na empresa você tem essa certeza, você faz uma campanha de mídia. Então, mas ele tá... A pessoa tá se baseando na quantidade de visualização, na porcentagem de... Se pessoas consumissem, daria um retorno de X pra pessoa. É que eu não quero me... Entendi, mas é um assumption bem grande, né? Eu sei que não existe isso. Eu sei que não existe isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que você acha com relação a essa obrigatoriedade. Porque é como se eu estivesse fechando com você baseado no retorno que você vai me dar. Só que, peraí, eu não sei se a minha comunidade, a minha audiência vai gostar do produto. A questão de amostragem. Não existe uma única campanha que vai dar retorno, a não ser que você tenha uma incidência nacional. E o retorno, a gente fala sobre pessoas indo saber a respeito, não quer dizer que está comprando. Exatamente. Acho que foi... Eu esqueci, Carlinhos Maia. Ele fez... Eu tô falando de um cliente meu, tá? Uma cliente minha de consultoria que me passou essa informação.
o Carlinhos Maia fez a ativação falando numa sequência de stories dele sobre uma marca a primeira vez. Tá? A gente está falando de alguém em nível nacional. Foi feito um rastreio com relação ao tráfego, a plataforma de CRM do Carlinhos Maia, falando sobre o produto A. Esse produto A, neste dia, teve mais de 470 mil acessos, fazendo o rastreio por conta do Carlinhos Maia. Ou seja, bom, seria uma ação para a empresa pensar em investir, mas com uma determinada frequência? Sim, porque esses 470 mil acessos, não sabemos o que foi feito de conversão na parte de venda. Estou falando de tráfego. É a mesma coisa que falam de podcast. Ah, mas se eu anunciar no podcast, vai me dar retorno? Primeira coisa que eu falo, você tem uma plataforma de CRM para fazer rastreio e alguma ação, alguma campanha distinta para a gente mensurar o tráfego, esses dados e te dar uma informação? Veio, né? Não tenho. Eu falei, então você está no escuro. Exato. Tá no escuro. Não, e mesmo assim, quando eu trabalhava eu trabalhei com trade marketing, né? Mas eu tenho background em marketing, enfim. E a gente fazia uma campanha, lançando um produto. Então, você fazia ali o forecast de quanto você achava que ia vender aquele produto, quanto que tinha que produzir, enfim. E aí, você começava a fazer assumptions baseado em benchmarks. A penetração de mercado dessa categoria é 80%. Então, quer dizer, 80% das pessoas consomem essa categoria. Mas aí, a minha marca, ela vai estar num tier de preço parecido com a marca tal. Então, o benchmark vai ser essa marca. Quanto que essa marca tem de share? E quanto que eu vou ter... Então, assim, tudo você faz um estudo baseado em dados de assumption, mas nada é preto no branco. Porque daí, pode ser que na mesma época lance um outro produto da concorrência que você não está sabendo, que é melhor e mais barato. Mesma coisa com influenciadores e marcas, assim, você nunca vai ter uma resposta exata. Primeiro é isso, você conseguir rastrear, eu acho que ajudaria muito, né? E é o funil de vendas. Então, primeiro é awareness, depois você está falando de consideração, depois lá embaixo a conversão. Não tem como, com um Reels, a marca achar que o influ vai estourar de vender aquilo, sabe? É ridículo. Agora, lógico, eu acho que as marcas têm que exigir uma boa publicidade, um bom roteiro, Mas... Cara, não é um vendedor, é um influenciador. Ele está construindo uma história, né, com a marca. Por isso que eu gosto de fazer publis com contratos mais longos, porque o meu seguidor ele vai ter vários pontos de contato com a marca várias vezes até ele decidir se ele quer comprar ou não. Então, se o Carlinhos Maia tivesse feito mais 10 sequências de story, provavelmente as pessoas não falam, não, ele está falando tanto disso aqui, deixa eu abrir aqui, sabe? Então, é difícil. Agora tem influs que nem eu falei, a Silvia Braz é uma máquina, sabe? Tudo que essa mulher põe, ela vende, mas aí é um outro território. A gente tá falando de moda e mulheres e... Enfim, tem influs que são conhecidos por venderem muito. A Chantal também, Verdelho, dizem que ela vende muito. Mas assim, principalmente, por exemplo, eu faço... publis de empresas de de benefícios. Então, eu tô falando de B2B ali, eu tô falando que eu vou vender para as empresas, é um awareness para as empresas ou para o funcionário bater na porta do RH e falar, opta por esse cartão de benefício, não esse. Mas a chance de conversão disso é muito menor do que de um produto físico, se fosse um brinco, sei lá, sabe? Então, tem que ter essa noção, tanto da marca quanto do influenciador, né? Isso não quer dizer que o influ tem que fazer um trabalho ruim ou, não me responsabilizo por nada, não é isso. Mas eu concordo com você que não é um preto no branco, assim, de você fazer vai ter conversão. Quanto que você vai me dar de conversão? Quando a gente puxa pro nosso mundo do podcast, as pessoas que começaram, né, a ter podcast, elas achavam que trazendo um influenciador grande ou alguém grande na rede ia estourar o seu podcast. Muito pelo contrário. A pessoa, se ela não fala que ela veio aqui no acordo, quem que vai ficar sabendo? Eu, a Tabata e a minha audiência. Você concorda Sim. comigo? Então, eu preciso que a Fernanda fale pra audiência dela que ela participou. Aí, não é porque a Fernanda falou que as pessoas vão vir no canal assistir. Já começa, tem esse Sim. delayzinho no meio do caminho. Pode ser que venha um monte de gente assistir.
e não gostem da Tabata e do Danilo. E não gostaram do programa. Eles vieram pela Fernanda e nunca mais vão voltar. E as pessoas não entendem isso. Sim. Que é um conjunto de ação, que daí a pessoa pode vir só pelo episódio da Fernanda, daí ela olha, tem 220 e poucos episódios pra trás, mas nenhum chamou a atenção dela e ela não assistir. Então a gente foi aprendendo isso com o tempo. Porque quando a gente começou, falou, nossa, eu vou trazer pra gente famosa que vai estourar. Não. Famoso anda com famoso e estoura com podcast de famoso. A gente tava com o Joel J esses dias e ele tava falando do Roy. E a gente conversando sobre isso, e ele falou bem assim, ele falou, pô, o meu podcast tá dando resultado. As marcas podem vir colocar, ele falou que ele recebe 6 e-mails por semana de marcas querendo patrocinar, ativar dentro do podcast dele, porque quando ele fala, tá ativando. Ele falou assim, eu tô no meu melhor momento. Só que ele falou, eu cobrava 100 mil, de repente eu tinha 20 na lista de espera. Eu comecei a cobrar 500 mil, eu continuava tendo 20. Então ele foi subindo e entendendo o negócio, porque ele está dando resultado. Sim. Só que as pessoas querem se comparar ao JJ. Gente... Exato. Então, esse é o grande problema, que as pessoas elas têm que entender só isso. Eu e a Tabata, a gente fala muito sobre isso. Eu tenho o nosso press kit para anunciante aqui. Cara, é um valor dentro do número de seguidores e inscritos que eu tenho. Eu não vou pegar o da... Ah, Fernanda, passa aqui para mim quanto a Fernanda cobra. Ah, eu cobro tanto. Ah, eu também vou cobrar, então o valor da Fernanda. Não pode ser dessa forma. É a mesma coisa que já falaram assim pra mim. Ah, mas você pede 4 meses mínimo de patrocínio aqui no podcast. Eu não posso fazer só um mês? Gente, eu não sou o Flow. Pra ter em 4 episódios, 4 aparições, dá algum tipo de resultado. E se a pessoa não se interessou por esses 4 assuntos, né, que vocês trouxeram? E aí? Não, eu concordo muito. E, gente, podcast é um negócio difícil. Olha, eu fiz a minha primeira temporada. Eu ia perguntar e vai voltar não quando? Não é difícil. Acho que, de repente, você está fazendo sem alguém te ajudando. Então, eu ia falar isso. Eu não vou mentir. Eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, um pouco ansiosa. Só um pouquinho. E eu queria fazer um podcast. E na última agência que eu tava, antes, eu bati na porta deles e falei, olha, eu queria fazer um podcast, vocês me ajudam? Não, a gente já tá com a casa lotada, não conseguimos... Não pedi nem ajuda financeira, pedi ajuda de orientação. Não conseguimos. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer por conta. Só que aí, eu tava com várias publicidades... Eu não fiz a estratégia que eu deveria ter feito. Primeiro que eu comecei a gravar e postar, editar e postar. Não, você precisa ter todos os episódios, uma boa parte já gravados. Porque aí teve um hiato de 2 meses que a agenda do convidado não era igual a minha, nem do estúdio, que eu alugava a hora, que aí eu fiquei 2 meses sem gravar. Então, assim, o público, eu já perdi o público aí. Não coloquei nenhum post patrocinado do podcast no Instagram. Então, assim... Eu vou ter a 2ª temporada, ainda nesse 2º semestre, mas agora eu vou fazer as coisas com calma e com estratégia. E aí eu vou pedir ajuda pra vocês, com certeza. Podcast é uma bola no pé, tá? Bola de ferro. No pé. Porque você tem que estar ali, a sua audiência está te esperando. Eu e a Tabata, a gente vai pra 4 anos. É ininterrupto, toda semana tem um episódio. Acho que a gente furou uma vez só. Que a gente tava num evento e deu um problema e não saiu o episódio, porque não tinha o gaveta, e a gaveta que tinha deu problema e não saiu. Paramos 15 dias quando a gente reformou esse episódio. Isso, daí a gente ficou soltando retrospectiva, e a gente ficou fazendo isso e solta cortes. E aí agora eu quero voltar de novo pra 2 episódios por semana, mano. É uma correria... Nossa, caramba, gente. é muito difícil. A Tabata agora, ela tem uma temporada que ela só entrevista mulheres, que é o acordo com elas. É só com mulheres, é outro formato. E a gente foi pra um evento e ela fez 9 episódios dentro desse evento. Nossa. Então a gente, em 2 dias, ela gravou 9 episódios dentro do evento. Gente, sua bateria social não esgota? A minha esgota. Esgota. Super. Eu desaprendi a falar tanto com as pessoas. Não, ainda que esse estava mais organizado, então eu já tinha já tinha feito um overview sobre cada uma, então eu já sabia o que falar. A questão que foi muito difícil para mim foi no Rede Mulher Empreendedora,
que eu não sabia quem que ia sair do palco para entrevistar. Então, quem estava me ajudando nessa parte, ela falava assim, olha, fulano de tal aceitou, tá bom. Daqui 5 minutos ela tá aqui. Eu tinha aqueles 5 minutos... Pra estudar e saber pra onde eu ia conduzir a conversa. Aí, você tem que fazer a sua caixinha ali, trabalhar muito mais rápido, aí você esgota, entendeu? E a gente sabe que não é fácil. Então, a gente tem alguns mentorados de podcast, a gente tá ajudando outros, né, pessoas a destravar realmente o podcast, porque as pessoas querem só um número, que é o resultado rápido. Eu falo, não é assim. E eu quero que você fale, dá essa bola pra mim aí, ó. A gente capricha no corte. Por que você foi em busca de ter um podcast? Ai, porque eu sentia que eu não conseguia falar tudo que eu queria em vídeos de 30 segundos e 1 minuto. E eu amo conversas profundas, eu consumo muito podcasts. E eu queria falar de mundo corporativo, mas não só disso. Então, assim, tive temas diversos nessa primeira temporada, de síndrome do impostor, então também com uma pessoa que foi minha líder, que fala muito bem desse assunto, a Gabi. Eu tive um episódio de Geração Z, pra gente conversar sobre tendências de maneira sem filtro mesmo. E foi muito isso, sabe? Para trazer assuntos à tona e pessoas relevantes. E eu aprendo muito entrevistando essas pessoas e estudando também do tema. Mas eu ainda fico muito presa, eu acho, na hora que eu tô me preparando para o episódio ou fazendo, em acertar, sabe? Assim, tipo, eu tenho que falar isso, essa introdução, e lembrar da pesquisa que eu li, muito focada em trazer os números e trazer mais, assim, que seja mais... Concreto, obrigada. Tipo Tabata no começo. No começo. Tabata queria sempre ela queria entender sobre tudo e falar sobre tudo. Eu falava, larga a mão. Não performava os episódios dessa forma. Quanto mais eu estudava e tinha dados, embasamento para dar carteirada relacionado a ter um profundo entendimento sobre o assunto, eram os episódios mais superficiais e mais com baixa conexão com a audiência. E por que você acha? Porque você não era você mesma, assim? Porque eu tava cagando regra para as pessoas e as pessoas queriam entender a minha comunicação e as minhas dúvidas e questionamentos sobre quem eu sou mesmo. Eu não tinha que entender para mostrar para você, convidada, que eu sou PhD no assunto como você. Então, quando eu larguei de fato essa questão, essa roupagem, as coisas começaram a funcionar melhor. O que mudou pra gente foi quando a gente entendeu que isso daqui é 80% você e 20% a gente. Então, assim, a autoridade aqui é você. Então, quando a gente tá te entrevistando, a gente tá conversando, batendo um papo, e a gente vai jogando, e o palco é seu, a luz é totalmente sua. Então, eu não tenho que saber mais que você. E quando a gente aprendeu que eu tenho que ter dúvida, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de quem tá assistindo, começou a mudar. Porque é completamente diferente quando a gente vai dar entrevista. Eu adoro dar entrevista. Porque daí eu posso falar o que eu quiser, eu não preciso saber nada sobre a Fernanda. Porque eu vou lá dar entrevista, eu não preciso saber sobre o podcast. Eu sei o nome do podcast, o nome do apresentador ou da apresentadora, e eu vou lá falar sobre a minha vida. É muito fácil você falar sobre a sua vida, porque quem sabe mais da minha história do que eu mesmo, né? Só que quando você entrevista, você tem que estudar o convidado, você tem que entender. Mas eu não tenho que saber sobre o assunto dele. Entendi. Eu tenho que saber jogar as perguntas certas. E aí foi onde a gente conseguiu mudar essa chave, que foi nos eventos, que aí quando a gente começou a pegar os eventos e player muito grande pra entrevistar, pô, a hora que a Carol Pfeiffer sentou na minha frente, eu falei, o que eu vou falar com essa mulher, pelo amor de Deus? Eu a conheci numa demais. visita ao set do Shark Tank. Ela é demais, Nossa, mano. Ela é muito boazinha. E aí, eu converso com ela até hoje no Instagram. E aí, ela, conversou. Eu falei, beleza. Aí, na sequência, veio o Felipe Ciani. Eu falei, nossa, o cara de comunicação é um monstro. Lá da CNN. Da CNN. Eu falei, só que daí a gente foi se soltando. Aí, entrevistei o professor do oratório. Eu falei, agora vai. Aí, por quê? Porque eu entendi que são eles. Eu só tenho que fazer a pergunta certa, no momento certo, e deixar eles falar. Porque, eu não sei onde a gente tava numa reunião, e eu falei, gente, o dia que vocês aprenderem, tava falando pra uma galera de podcast, que vocês têm que deixar o convidado falar. Deixa o cara falar. Depois de tanto falarem pra você, né? Falarem pra mim. Deixa o convidado falar. Eu não tive esse feedback, mas aqui o alcance do meu podcast foi muito menor do que o de vocês. Então, quem sabe na segunda temporada, talvez eu receba esse feedback. Mas eu vou lembrar dessa dica. Deixa o convidado brilhar. Deixa o não convidado é o seu brilhar. momento. Você entendeu o jogo de monetização do podcast? Conseguiu encontrar a possibilidade de monetizar? Nada. Não monetizei R$1. Perdi dinheiro com o podcast, no sentido de aluguei a sala. Você não perdeu, você investiu. Eu investi. O conteúdo tá lá. Mas era uma coisa que eu queria muito. Então, pra mim, foi
Assim, não me arrependo em nada. Até porque é aprendizado, né? No primeiro ano que eu era influenciador, que eu comecei a monetizar com publicidade, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha agência para me ajudar, eu cobrava um valor pífio, eu não sabia jogar o jogo. E quando a gente começa a fazer tudo, você não é bom. Tem que ter paciência, né? Então, eu podia ter ido mais preparada? Podia, mas também valeu de aprendizado, porque olha aí, agora para a segunda temporada eu tô Quanto indo tempo mais você saiu do CLT pra fazer só ficar como influenciadora? Foi setembro do ano passado, então quase um ano, né? 9 meses. Demorou pra você se arriscar só nisso? Olha, eu comecei a fazer publi, né? Ganhar dinheiro com o Instagram em agosto, julho de 23. Então, foi um ano tendo 2 trabalhos, porque aí você vai ganhando dinheiro, você vai gostando, você vai querendo se profissionalizar. E é uma coisa que eu adoro fazer. Adoro falar e adoro uma câmera. Sempre fui aparecida desde pequena. E aí eu falei, não, então eu vou investir nisso aqui. E aí, no trabalho CLT que eu tava, a vibe já não tava como eu queria, a empresa não tava, assim, bacana mais. E eu tava numa viagem com meu namorado. E eu tava de férias, e aí eu fiquei sabendo que uma vaga que deveria ser minha, né? Todo mundo menos algumas pessoas concordavam, ia ser dada para alguém do mercado. Aí eu falei, o estopim, foi... A gota d'água, acabou. Aí eu acordava um dia, a gente tava na Itália, eu falava pro meu namorado, amor, eu vou me demitir, é isso, ele vai, amor, tá certo. Aí no dia seguinte eu falava, que merda que eu tô fazendo, não vou me demitir, eu não vou saber quanto eu vou ganhar. E aí foi esse vai, não vai, a viagem inteira, e eu voltei e falei, não vou me demitir, vou continuar mais um tempo. Aí no domingo, antes de voltar ao trabalho, me deu uma crise de ansiedade, que eu falei, não, eu não vou mais passar por isso. Tomei coragem de me demitir. E assim, o apoio do meu namorado foi muito importante, da minha mãe também, do meu pai, porque é isso, são as pessoas próximas que falaram, olha, vai dar bom, e se você quiser voltar em 6 meses, você se recoloca no mercado, sabe? Não tinha nenhum grande cargo absurdo que falasse, nossa. Até porque eu acho que também as coisas que eu falava no Instagram, a empresa não curtia tanto, sabe? Ninguém falava nada, mas eu acho que nas entrelinhas, porque eu falo de mundo corporativo, eu falo do chefe chato, eu falo da empresa tóxica, então talvez outras empresas tivessem se aproveitado disso, da minha presença digital, pra, tipo, meio que ser a cara da empresa, e olha, aqui não é assim. O meu namorado falou muito isso, a empresa que você estava deveria ter se aproveitado de você e, vamos fazer publi com as marcas daqui, ou fazer algo in-house mesmo. Uhum. Mas era uma empresa mais Caxias, né, nesse sentido. E assim, eu amei trabalhar lá, só que no final já tava cansando. Tava 4 anos. E aí eu decidi me demitir. E aí que eu encarei isso mais ainda como trabalho e aí as coisas começaram a melhorar mais. É engraçado você falar isso porque minha cabeça ela vai longe. E teve uma empresa que o Danilo estava trabalhando uma época e a gente virou e falou assim, bom, você tem cerca de 50 funcionários aqui dentro. Não tem nenhuma funcionária que seja meio que blogueirinha, que posta, que... Aí os proprietários falaram não. Aí o pessoal de dentro da empresa falou tem. Tem a fulana e tem a beltrana. Eu falei, então ótimo, vamos abrir esse Instagram aí, vamos olhar o perfil delas e vamos puxar o que elas fazem aqui dentro. Eu não quero expor, falaram o que fazia lá dentro. Eu falei, então você vai puxar essas pessoas. A gente vai dar outro cargo para essas pessoas e elas vão ser as influenciadoras aqui dentro da empresa. Isso vai ser ótimo. Quiseram fazer isso? As empresas têm medo. Não, mas aí a gente vai ficar sem fulano e beltrano em tal setor. Olha o pensamento. É, muito pequeno. Aí eu virei e falei pro Dan assim... Teve alguns percalços no meio do caminho, eu falei pro Dan, a gente estava tendo uma visão muito ampla, muito rápida, e as pessoas não estavam acompanhando. Porque antes a gente sempre teve agência de publicidade, né? Eu e a Tabata, a gente tá junto há 21 anos, então a gente teve uns 15, 16 anos, a gente trabalhava com veículos de comunicação. Tivemos revista, TV, várias coisas. E aí a gente, quando veio pro podcast, a gente continuou com a agência. Só que como a gente começou a conversar com muitas pessoas, que nem você, tudo pessoas assim, a cabeça vai, aí a gente queria levar isso pros nossos clientes. Sim. Só que a gente vê que eles não alcançavam. Entendi.
Aí foi onde a gente foi desanimando, e a gente focou só nisso. Começamos a fazer mentorias, a Tabata tem as mentoradas mulheres, a gente começou a dar mentoria pra quem tem podcast, começou a ajudar essas pessoas, e a gente foi diminuindo a agência, até realmente a gente tem um ou outro cliente só que a gente cuida ainda hoje, para não zerar a operação, mas já não se dedica tanto a isso. A gente se dedica agora ao digital. E quando você falou do apoio, eu acho que isso é uma base muito forte, porque as pessoas têm que entender que dá para ganhar dinheiro na internet. E, gente, não é você mentir, não é você não ser você, é ser você mesmo na internet. Quando você falou do seu canal, falei para você antes em off, eu acho que você tinha que replicar tudo que você tem de material no seu YouTube. Eu preciso, gente, eu sei. Eu preciso fazer no YouTube Shorts, eu preciso... Ai, porque tem assim, tanta lição de o casa. YouTube hoje, ó, uma dica pra vocês que tem canal, vou dar de graça essa. O YouTube hoje, ele tá se tornando a nova televisão, tá? E a nova televisão... Eu consumo muito YouTube. Muito. Só que assim, o seu canal, ele pode se tornar um programa de televisão. Então você pode ter uma playlist só pro seu podcast, você pode ter uma playlist das suas histórias que você conta no Instagram. Só do corporativo. Uma playlist só do corporativo. Então você pode criar um quadro que você tem no Instagram e jogar uma playlist lá e você vai alimentando ele, porque o conteúdo você já tem, Fê. Sim. Você já produziu esse conteúdo. Então quando o Shorts virou pra mais de 1 minuto, ficou lindo pra gente. Porque eu tinha que criar um vídeo pro Shorts e um vídeo pra Reels de corte. Agora não. Então, o mesmo, eu só pulverizo ele. E fora que o público dentro do YouTube é como se fosse vezes 3 comparado ao Instagram. Vezes 3 que eu tô dizendo assim, se você tem um seguidor no Instagram, é como se você tivesse 3 no YouTube. O YouTube é mais fiel. Porque o tempo de permanência dele dentro do teu conteúdo, ele é maior do que, por exemplo, um Reels de 30 a 1 minuto que você tem no Instagram. E fora que a performance do seu conteúdo dentro do Instagram, ele morre. É difícil ele ficar... Autoalimentando, né? Por muito tempo. Agora, já no YouTube, tem episódios que a gente tem há mais de 1 ano e que a gente recebe mensagens até hoje porque o conteúdo, ele continua... Não parece que se as pessoas começarem a ver, ele volta a tracionar sozinho. Então, eu falo que não porque a gente tá no YouTube, a gente tá em todas as plataformas, mas eu vejo hoje o YouTube, ele muito mais fiel. Né? O Instagram, as pessoas buscam muito números no Instagram. Não, e talvez até a audiência seja mais ativa no YouTube, menos passiva, porque no Instagram você recebe o vídeo de quem você segue, né? No YouTube, você vai lá buscar um assunto, você vai lá buscar, tipo, eu gosto daquela... É uma boa, eu preciso fazer isso. Sabe quando eu vi que o YouTube ia mudar a chave? Quando eu vi meu filho assistindo Shorts na televisão. Eu falei, como assim, cara? Você tá assistindo Shorts na televisão, fica um negócio assim, sem todo o espaço. Ele falou assim, é normal. Eu falei, isso aqui tá se tornando. E a gente tava fazendo uma... Você pegou uma pesquisa Peguei a TV, a TV só tá perdendo pro smartphone agora. Ela já passou o computador. Porque antes era computador, tablet e a televisão era lá embaixo. Tanto é que o YouTube ele tá cada vez mais se atualizando, porque hoje você consegue se inscrever, curtir pelo YouTube e agora vai ser a ferramenta de você... pela TV. Pela TV. E agora vai ser a ferramenta para você conseguir comentar pela televisão. Então ele tá vendo que as pessoas cada vez mais estão assistindo. Tem alguns podcasts que eu amo, que eu assisto na TV mesmo. Eu adoro uma tela grande. E antes não era para esse formato. É como se o YouTube fosse apenas destinado para grandes aulas, mas... para podcast e para o short, ele também já está sendo alto consumo. Com certeza você conhece. Você pega o Pod Delas, da Tatá. Ela criou vários programas ali dentro. Quando você entra, ela tem o do Lucas Rangel, ela tem esse Pode Entrar, tem o Pode... Tem vários, são 6 ou 7 programas. Ela tem conteúdo todos os dias no canal. Para públicos distintos. O Flow, ele foi para uma outra área que ele quis criar vários canais, que não tá funcionando. O Podpah criou tudo dentro do mesmo canal. Eu não sei se você acompanha, mas o Podpah agora, eles montaram alugaram um lugar, é imenso, eles estão criando várias salas dentro desse lugar, com vários programas. Cenários e vários com vários programas. cenários. Então, assim, eles estão trazendo influenciadores pra dentro, pro canal cada vez crescer. Sim. Então, o YouTube, ele tá cada vez mais ganhando força, justamente por conta disso, porque o conteúdo, ele fica ali. Porque o Caio Carneiro, ele colocou o programa dele como você fez isso. Qual que é a palavra mais procurada no YouTube? Como? Então, por isso que eu falo pra você, vai pro YouTube. Eu vou sair daqui e puxar vou fazer upload de uns 20 vídeos de uma vez. Dá pra fazer de uma vez? Dá, só que se você colocar mais de 15, ele te trava. Se você for subir todos, porque ele acha que você tá...
colocando robô, muita sei lá. Tá, robô. entendi. Então, E você tem que estabelecer uma ordem e uma consistência de longevidade por publicação no YouTube. Não é você entendi. pegar e subir de uma vez só. Você tem que pegar e fazer a conta da quantidade de vídeos que você possui, o que seria humanamente possível para você com relação a subir esses vídeos, para você ter uma frequência e ele entender que é como se todo dia você estivesse lá ou 2 vezes por semana estivesse lá. É o hábito. É que nem eu tô todo dia no Instagram, eu estar todos os dias no YouTube também. É. porque ó, se você parar lá no próprio YouTube Studio, você consegue programar todo o conteúdo. Igualzinho tem no Instagram. Então você pega lá, se você não tiver mais esses vídeos, você consegue baixar seus vídeos do Instagram, ele perde um pouquinho a qualidade, mas você baixa para você ter esse material, porque eu já fiz isso, por isso que eu tô te falando. Aí você pega um dia, se é você que faz tudo, você pega um dia, vai no YouTube Studio e fala assim, vou colocar aqui os vídeos. Então você programa esses vídeos e vai deixando ele subir e vai testando, porque o conteúdo você já tem. Então, o que é... Futuramente, você vai fazer isso, que é o que a gente faz. Eu não coloco a mesma legenda ou o mesmo título do Instagram pro YouTube. Eu coloco legendas diferentes, porque elas performam melhor. Então, você vai conseguindo fazer isso e tendo conteúdo... E fazendo testes também, né? O que bomba muito nosso são os shorts. Shorts de cortes, ele dá muito mais visualização que o próprio episódio. E ele leva coisas pro episódio, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal você... A chave também são os cortes, né? Porque... A verdade é que são poucas pessoas que ainda conseguem prestar atenção em alguma coisa por mais de 30 minutos. E Fê, fala mais de 2 minutos. E Fê, fala uma coisa pra mim. Você acha necessário estar dentro de uma agência para facilitar a carreira de quem é influenciador? Porque tem gente que vai por agência e tem gente que vai na carreira solo. Queria que você falasse sobre isso. Quando eu comecei, eu não tinha agência porque... Assim, o volume era pouco e eu, na verdade, eu nem sabia como funcionava esse mercado. Mas, basicamente, a agência, ela te ajuda em alguns pontos. O primeiro é precificação. Então, eu não tinha noção de quanto cobrar. Uma agência, ela já vai ter benchmark de mercado. Mais ou menos, com o seu engajamento, com o seu número de seguidores, você pode cobrar tanto por um Reels, um Story. Então, eu falava, eu posso cobrar isso? Não faz sentido. Nossa, mas tipo, é meu salário, sabe assim? Não, pode. Aí eu, tá bom. Isso me ajudou muito. Segundo, que ela vai ser o ponto de contato com as marcas. E eu já falei direto com marca e perde um pouco do profissionalismo, né? Eu acho que, assim, você falar direto com a marca, você negociar por você, é estranho. Tipo, eu posso te pagar tanto. Não, mas eu valho tanto. Não, se tem alguém intermediando lá, é melhor. E aí começa a aumentar o volume, então a agência ela acaba sendo um advocating para você, sabe? Então, assim, não, ela não vai refazer o vídeo pela 3ª vez, porque isso estava no roteiro. Então, ela que vai se indispor com a marca, é o trabalho dela fazer isso. E aí, na agência que eu tô hoje, por exemplo, tem mais do que esses básicos. Então, a gente conversa sobre conteúdo, a gente conversa sobre o podcast, sobre longo prazo, sobre estratégias. Agora, não tem ninguém que sobe nada para mim no YouTube, no Instagram. Eu não tenho planejamento de post certinho com a agência. Eu vou fazendo da minha cabeça. E aí, eles dão inputs, dão insights. Mas eu acho importante por isso, para passar profissionalismo, para entender como joga o jogo e para te ajudar no volume das coisas, né? Porque, assim, eu recebo muita proposta de publicidade, muita mesmo, graças a Deus. E aí as marcas vêm pedir orçamento e, às vezes, isso não fecha. Então, se eu perdesse o meu tempo, que eu podia estar produzindo um conteúdo para ficar respondendo as marcas e fazendo escopo, que, às vezes, não vai fechar, eu ia fazer só isso, entendeu? Então, eu acho importante nesse sentido. Você vê que existe uma questão de ajuda, de empatia entre outras influenciadoras para vocês se ajudarem ou vocês são vistas como eu já tive rivais? essa conversa com 2 influs que eu chamei no meu podcast. E eu acho que o mercado é bem competitivo, assim. Eu não tenho amigas influenciadoras. Ninguém, assim. Eu acho que ramo de beleza e moda, você encontra muito em eventos, você...
Agora, o meu ramo é difícil ter um outro criador que fale de CLT e que esteja nos mesmos eventos ou os mesmos... eu conheço, por exemplo, o Koala é um amigo meu que foi no meu podcast, a gente troca ideia. E ele falou justamente isso, a gente é concorrente sim, sabe? Então, eu acho que tem gente que se vê muito como rivais, e mesmo quando tem amizade, não é aquela amizade... Porque é tipo assim, a marca vai oferecer para mim e para você, e aí, com quem vai fechar? Eu não vejo dessa maneira, mas talvez seja porque, de novo, eu não tenho pessoas muito próximas que são influ's, então... Eu não sei dizer, mas eu acho que é um ambiente competitivo, sim. Mas até aí também, no trabalho também é, né? Tipo assim, quem vai pegar a vaga? É você ou o seu par? Exato. Aqui a gente vê, a gente tem essa dificuldade com podcasts. As pessoas não convidam a gente, por incrível que pareça, para participar de outros podcasts. E aí agora a gente indo para São Paulo começou a ter mais convites, né? E a gente tá abrindo isso, tem uma assessora de imprensa nos ajudando a isso. Porque eu falo, cara, eu sou concorrente de ninguém. Vamos unir todas as audiências, porque a gente, como micro podcasts, vamos assim dizer, não são os pica, a gente se unindo, a gente troca... Figurinha, lógico. E um puxa o outro, um faz. Quando você falou da marca, a gente tá atrás de uma agência, não tem uma agência especializada ainda que a gente achou, se a sua fizer, depois você me passa o contato para podcasts. Já deixo a dica, falo direto pra galera. Galera, olha pra esse mundo, olha pra esse mercado de podcast. A gente tá com mais de 200 mil podcasts no Brasil, tá? Nos Estados Unidos tem 4 milhões de podcasts. Não, então, o assim, mercado de podcast, eu vi uma palestra, foi no Vitex Day de 23. E o Neil Patel, que é um cara ferrado de marketing, ele falou, vocês estão com, assim, a faca e o queijo na mão. Nos Estados Unidos, é o que você falou, todo mundo tem podcast, assim, e a galera consome. Aqui no Brasil, tá virando o jogo agora. Eu acho que tem muita oportunidade, mas tem que saber jogar o jogo. Porque a gente não tá tendo marcas que conectem ao podcast, agências que conectem marcas ao podcast, entendeu? Eu e a Tabata sofre isso. Às vezes vem a pessoa conversar direto e a gente que tá. Eu não quero mais ser eu tratando com a marca. Eu quero ter uma agência, porque o não fica difícil pra gente falar. Não, eu te indico super. Porque é a mesma coisa de convidados. Hoje, quando chega direto pra mim, eu falo, eu tô mandando pro time, porque eu não falo mais não para as pessoas, porque fica chato você... A pessoa vem que já te conhece, eu não consigo falar não para ela, eu tenho que ver se eu tenho agenda. Então, a gente foi criando ferramentas para não dizer o não, né? E aí, com isso acontecendo dessa maneira, eu falei, esse é um mercado que quando a gente sai daqui e vai para São Paulo, e a gente fica no mundo da galera dos podcasts e fala, caramba, mano, isso aqui é um negócio completamente surreal e as pessoas não estão entendendo. Mas é que eu acho que também, por exemplo... Quando eu fui chamar uma criadora de conteúdo que eu adoro, e por acaso ela começou a me seguir recentemente, e a gente começou a trocar ideia, eu falei, eu queria muito te chamar para o meu podcast, vai ter uma segunda temporada, ainda não comecei a gravar, mas eu acho que também você chamar traz mais proximidade, então é difícil, até que ponto uma agência não. Agora, isso é para o convidado, mas para a marca, eu acho que vocês tinham que ter alguém advocando ali por vocês. Por convidado funciona muito. É o que a gente tem, pessoal. É o que a gente está em busca, mas é que ela tenha know-how entre conectar marcas com podcast. Que Entendi. A gente percebe que, tipo... não é uma coisa tão forte, né? Não, ainda não. Ainda não olharam para esse mercado. A gente tem que começar com alguém, porque esse mercado, eu vejo nos grandes. Os grandes, eles se comunicam entre eles. Então, os 5 maiores podcasts do Brasil, quando você prestar atenção, é um circuito. O cara deu entrevista nesse, ele vai no outro, ele vai no... Eles têm esse circuito que tem uma agência tomando conta disso. E as marcas estão do mesmo jeito. Então, pode dizer, você viu a Philips. A Philips entrou em quase todos os maiores podcasts do Brasil. E aí, ele começou a pegar influenciador. A Insider estava em todos. Então, eles foram entendendo esse mercado. Só que são as grandes agências, que a gente até estava conversando com um dos CEOs de um grande podcast, e ele falou, cara, o problema é o seguinte, você não consegue chegar na marca. Você só chega na agência. E a agência ainda tá barrando as marcas. E eu sei o porquê. Eu tive agência. O BV de uma televisão é muito maior do que o BV de um podcast. Então, ele prefere catar aquela marca e tentar jogar ele onde a agência vai faturar mais e vai ter mais coisa para criar do que um simples podcast. E aí a gente foi entendendo realmente as grandes marcas, o que ele prefere? Gravar uma campanha, fazer vídeo, então ele tá ganhando fazendo vídeo, ele tá ganhando colocando o patrocínio em algum lugar, ele tá ganhando no podcast não, porque ele não precisa criar um vídeo. É o host falando ou um QR Code na tela. Então ainda tá tendo essa barreira, por isso que a gente não consegue chegar na marca. Sim. Eu queria que você falasse qual foi o menor cachê que você já recebeu no seu início e qual foi o maior.
R$10, brincadeira. Não, é porque, exatamente, a gente Uma vê... pizza e um... Porque quem começa, normalmente começa às vezes fazendo até uma troca, né? Não sei se foi o seu caso, mas eu queria que você falasse a respeito disso, porque quem tá começando... Gente, eu nunca falei isso. Mas se não quiser falar também, não fala. Não, tá? tudo bem. acho que é só não expor a marca, né? É que assim, às vezes é uma campanha maior, uma campanha menor. Mas no começo, acho que não foi tão baixo. Porque eu Acho não que foi sei. R$3.000. Tá, foi o menor que você recebeu. Foi. Isso pra um Reels, pra uma sequência de Ai, stories, nem me qual foi a lembro, entrega? faz tempo. Ai, como é que foi o primeiro e você não lembra? Porque Tá bom, ela não tava- fala. Não, Então, mas é que CLT. depende. O primeiro, assim, eu lembro de um primeiro que foi mais expressivo, que foi R$22.000, que foi quando eu falei... Tem esse jogo negócio aí. tá virando. Mas era um contrato muito longo. Eu falava direto com a marca, então, assim, foram, tipo, 2 meses de entrega. Muito conteúdo, que hoje seria muito mais no meu preço de hoje. Tá. E o maior foi de R$100.000, Sobre isso. recentemente, no começo desse ano. Também foi uma entrega mais longa, tá? Não foi um Reels. Eu ainda posso chegar nesse patamar de cobrar 100.000 um Reels, mas não. Foi uma entrega longa de vários vídeos e tudo. E nem foi no meu perfil, foi num outro perfil, mas... Já Super teve legal. alguma marca que você... Não fale a marca, tá? Já teve alguma marca que, independente do valor que foi acertado, você achou que não valeu a pena? Porque, às vezes, a parte burocrática ou quem estava cuidando era difícil de engolir. Ai, tem marca muito cri-cri, que você, assim... você quer ter liberdade para criar do seu jeito, e aí você segue ali o briefing do roteiro, mas ela barra tudo, barra tudo. Então, cara, é melhor você me dar um script, entendeu? Porque eu não sou uma atriz, eu sou uma influenciadora. Então, eu quero falar do meu jeito, porque quem me segue gosta do meu jeito. Então, tem marca chata nesse sentido. Tem marca que atrasa pagamento. Normal. Vá. Inclusive, você que tá com o pagamento atrasado... E os prazos de pagamento agora? Tudo 60 dias? Gente, Isso. você começa a falar, escuta... Você posta hoje e recebe daqui 90. Não, e às vezes você cria o conteúdo, aí, adiou a postagem. Aí adiou um mês a postagem, só que a nota só é emitida depois que foi postada. Eu falo, bom, então eu tava contando com esse dinheiro e... Não conte. Na verdade, o que eu vejo isso muito... As marcas trabalham com o nosso dinheiro, né? Se você parar pra pensar. Porque a gente não recebe, a gente já faz aqui aconteceu isso. A marca queria falar, não. Aqui eu sei o que eu falo, a Tabata brinca. Aqui a bola é nossa. Então aqui vai ser assim. Você começou a veicular, você paga, veicula. Senão eu não vou fazer. Por quê? Porque... Por exemplo, o seu vídeo, você vai lá e derruba seu vídeo. Um exemplo. Ficou muito... Mano, eu vou lá tirar o episódio do canal. A Fernanda veio aqui, Mas ela colocou o derruba, espaço... mas ela não tira a visualização. Tudo bem, só que ela derruba pessoa o já viu. vídeo. Agora imagina isso aqui. Trouxe a Fernanda aqui e a gente tá sendo patrocinado pela caneca do Danilo. Aí a caneca do Danilo não pagou. Aí eu fico com raiva, eu tiro. Eu prejudiquei quem? A caneca do Danilo ou a Fernanda que veio dar a entrevista dela aqui, puta no bate-papo legal? Inclusive, o Pix da Fernanda pra dar entrevista aqui de R$30 mil não caiu Não ainda. caiu, então não vai subir esse brincadeira. Não vai subir. Brincadeira, gente. Então, assim, eu Até acho parece. que tem que tomar esses cuidados, né? Claro, mas as pessoas também, eu acho que com o tempo, elas vão entendendo que nós não somos atores. Você deixou muito claro isso é muito bom. Porque muitas agências ainda têm a cara assim. Então, elas não entendem como o influenciador trabalha. Então, ela quer que se faça daquela maneira. E eu tô vendo isso em alguns lugares que a gente tá frequentando e as pessoas não conseguem. Não, e às vezes eu acho que, assim, tem gente que... Até pessoas próximas, e elas não falam por mal, mas sei lá. Ai, você vai cobrar, nossa, R$10.000 pra um vídeo, pra um Reels, nossa. Eu falo, não, gente, peraí. Eu tô construindo minha audiência. Quantos vídeos de graça eu faço para ter uma publicidade no mês? Eu tô todo dia construindo conteúdo, tem audiência, eu tenho uma voz, eu tenho uma comunidade, então não tudo bem gravar o vídeo, às vezes você demora 1 hora, às vezes você demora 20 minutos, às vezes você demora 4 horas, dependendo se tem... Mas não é isso que eu tô contando na minha precificação, sabe? E as marcas também ficam meio tipo, não, porque não vale. Nunca chegaram a falar isso, mas você sabe, nas negociações, quando alguém tá, tipo... pedindo um negócio absurdo, e você fala, não, querido, não. Sabe, não é por aí. É porque eu consegui construir um negócio, não é um simples vídeo, sabe?
Mas enfim, esse papo de dinheiro me deixou meio atordoada. Não fique Não, mas atordoada. eu falo pra você ficar tranquila, a gente aqui, a gente tem nossos valores, e esses dias, já que você nunca falou em público, eu deixo claro aqui também o que eu não falei. Eu fui fazer uma conta do podcast, e eu liguei pra um amigo meu que tem um estúdio de podcast, eu falei, Gu, eu preciso precificar o valor dos meus episódios, o quanto... Se eu estivesse fazendo no seu estúdio, quanto que gastaria pra fazer um episódio? Aí ele olhou pra mim e falou assim, no padrão do seu, eu falei, com trailer, com tudo, ele falou assim... Que a sua conta sempre tá pra Ele mais. falou assim, uns R$1.800, mais ou menos, o valor do seu episódio. Eu falei, tá. Eu falei pra ele, mesmo ele fosse, cara, você tem que esquecer que você tem os equipamentos, que você tem que pensar como se você estivesse alugando. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu tenho 220 episódios. Já dá mais de R$300 mil. A Tabata tem mais uns 40 e poucos episódios do 60. canal dela. Eu falei assim, eu já investi R$500 mil nisso daqui. Então, e as pessoas falam, nossa, mas assim é de graça. Não é de graça. Exato. A gente tem um custo pra estar fazendo isso daqui. Então, como você fica atordoado com números, eu nunca falei isso também. Então, as pessoas têm que dar valor ao que a gente tá fazendo. Porque são 4 anos, tá, não gastei 500 mil assim, mas você divide em 4 anos. Tudo que passa por aqui, eu tenho editor, tem várias coisas que se passam por aqui pra isso acontecer. Pra eu escutar, como eu escutei outro dia. Pô, mas você já faz, cara, fala da minha marca lá, eu te mando um negócio. Permuta não, paga mano. boleto, gente? Pô, não sei. Paga conta? Eu queria A não fazer ser que permuta, ó. com Eu queria fazer permuta no supermercado, posto de carro, gasolina, posto de gasolina, companhia luz, de eletricidade. água, enfim. Internet. lembrar. Vou buscar a permuta também dos Aí postos fica de bom, gasolina. porque daí eu consigo ficar é. tranquilo, entendeu? Porque eu não tenho meus boletos. Só que É. as pessoas não entendem isso. E aí as pessoas falam assim, porra, mas R$100 mil ela cobrou? Eu falei, gente, é um trabalho de 2 meses, que às vezes ela pode ficar mais 6 meses sem entrar nada. Ô, Fê, Isso é uma coisa que me deixa bem ansiosa, né? Porque às vezes você tá no auge e às vezes eu não sei quanto eu vou ganhar daqui a 2, 3 meses. Deus me livre, eu sou cancelada. E aí? Deus me livre, o Instagram é banido, aí eu vou ter que me reinventar. Por isso põe o pezinho no YouTube também. Exato. as marcas, elas aprovam antes de você publicar? Então, você faz, Muito. manda e volta. Você não tem autonomia de virar e falar assim, idealizei assim e vou fazer a publicação. Não. Eu acho que tem algumas influenciadoras, alguns influenciadores que já são grandes o suficiente, a marca... Você não precisa aprovar, mas eu preciso aprovar tudo. Então, assim, chega um pedido de orçamento no e-mail. Aí a agência monta um escopo, chegamos num preço, assinamos contrato. Aí eles mandam um briefing. Aí desse briefing eu vou transformar num roteiro de Reels, ou num roteiro de Story, ou qualquer que seja a entrega. Aí eu mando para a marca de novo. Aí a marca vai e muda um pouco desse roteiro. Aí essa palavra não pode, não gostei dessa ideia. Teve uma marca que eu mudei o roteiro 4 vezes e eles desmarcaram comigo, era um restaurante. E era longe da minha casa. Era, 5 horas lá para gravar e 4h30 eles desmarcaram. Eu tava pronta. Aí eu declinei a publi. Falei, não, desculpa, tem um limite aqui do profissionalismo que eu não vou passar, gente. Vocês mudaram 4 vezes. Eu fiz novos roteiros, nada tava bom. E aí se desmarca em cima da hora? E tudo isso no free, né? Porque você não tinha sido paga ainda. Não, mas aí eu não fui paga, porque eu mesma cancelei. Falei, não quero. Eu falo. Aí eles voltam com o roteiro. Fechamos o roteiro, beleza. Aí eu gravo o vídeo. Aí, normalmente, se a marca pede alguma mudança na edição ou uma mudança sutil que estivesse no roteiro, mas uma coisa de boa, eu faço tranquilo. Às vezes, se também precisa de ficou ruim a gravação, alguma coisa, eu também vejo que podia ter sido melhor, eu faço. O que eu não gosto é quando pedem uma mudança 360 de um negócio que a gente tinha aprovado em roteiro, e aí a marca quer que eu regrave. Eu falo, cara, não vou regravar. Não, isso aqui estava no roteiro e tal. Depende muito também de como é esse approach e tal. Mas então tudo é aprovado. E até story. Então, às vezes, eu me sinto até mal de postar um story, porque eu gravei numa segunda e eu vou pôr no ar daqui a 2 semanas, numa outra terça. E aí eu tô ali no story do meu dia e do nada vem uma publi, sabe? Mas é ossos do ofício, não tem muito como fugir disso. Eu acredito muito que vai chegar a um nível que, claro, você não vai precisar aprovar tudo, mas é bem complicado, porque às vezes você tá naquela vibe, você fez naquele momento, tá no roteiro, troca. Pô, se você me mandou um roteiro, tá aqui, e eu fiz como você passou,
O erro é de quem? É de quem passou o roteiro, não é de quem gravou. Ah, regrava. Então por isso que as pessoas falam, nossa, influenciador ganha tanto dinheiro. Mas quanto tempo tem pra produzir um conteúdo? E de graça, porque isso só recebe depois. Então, não, e o roteiro é a gente que faz, né? Eles aprovam e mudam uma coisa ou outra, mas não vem roteiro. Muita gente acha que vem roteiro pronto. Não vem, tipo, a ideia é minha, só que aí... Que Mas também é o meu trabalho, né? Mas também é a não vou sua ideia reclamar. que pode ser vetada, né? Você vai eles ter uma aprovaram, ideia... né? Não, mas sim, mas a pessoa... Não, eles aprovam o roteiro depois que eles fecharam comigo. Então, a verdade é que eles podem recusar o roteiro quantas vezes eles quiserem. Mas aí tem bom senso, tipo... Ou a pessoa pode pegar o roteiro e passar pra outro coleguinha. Isso aí já aconteceu com a gente. Entendeu? Isso já aconteceu, de eu levantar uma campanha gigantesca e depois eu ver a campanha no ar. Falei, que legal, cara, que ideia boa que vocês tiveram, né? Afe Maria, Então você tem que tomar cuidado. É difícil, mas acontece. Faz o quadro. Eu tenho que pedir o celular dela. Você pega, Murilo? Já que ela ficou meio assim, vai ficar mais assim. Fê, nós temos um quadro aqui que chama Convidado Convida. Tá. Então eu vou pedir pra você pegar o seu celular. Não, você escolher ela não uma vai pegar, pessoa. não. Vão trazer pra ela. Ai, Você que vai, chique que eu tô. você vai mandar um áudio, um vídeo, o que você preferir, tá? Pra essa pessoa. Só que eu não quero que você fale o nome dessa pessoa. Tá. Não exponha essa pessoa, tá? Então você fala amigo ou amiga, tá? Pra quem você quiser. E se essa pessoa, depois, ela te dá essa abertura, tá? Aí você passa o contato pro nosso time e aí nosso time vai entrar em contato com ela pra marcar uma data, tá? Não vale mandar pra mãe, pro namorado, Não. pra fazer fake news com a gente, E tá nem bom? grupo que não existe, hein? Por favor. Não, imagina, meu namorado morre. E minha mãe morre junto. Minha mãe é até menos Então tímida. pense numa pessoa bem legal pra gente. Peraí. Porque se não for legal, depois a audiência vai virar... É porque a gente vai falar, foi convidada pela Fernanda, hein? Brincadeira. E Sem pressão. E você só passa pra gente depois se a pessoa topar, tá? Não precisa deixar também a pessoa em saia justa, não. Tá, vou pedir 1 minuto aqui pra eu pensar, Tá, peraí. Pode você pensar. pode Que eu mandar tô vendo aqui as mensagem pessoas. ou gravar um vídeo, tá bom? Aí, gente, a gente terá 10 minutos de silêncio nesse vídeo até a Fernanda conseguir Ai, eu sou pensar muito em alguém. indecisa. É porque ela tem muitos contatos fora do país. Não, é porque eu tô então- pensando em alguém que, tipo, junte todas esses pontos aí que vocês falaram. Puxa as características do programa, entendeu? Tá, isso aí é... Bom, você que tá aqui esperando, eu queria... Você é da época do Fantasia? Gente, Nossa, entreguei tá, a idade, entregou né? Já falou no A começo, pessoa, 40 a mais. pessoa fica assim, com o reloginho. Pararam, param, pam, pam, pararam, param, pam, pensando. Não, mas aproveitar o momento que a Fernanda tá... Você vai fazer um momento jabá, meu fazer um amor? momento jabá, não. Faz, Eu vou faz. vou fazer um agradecimento ao Thiago que tá aqui hoje com a gente. É a primeira vez que o nosso fotógrafo profissional, exclusivo do Acordo Podcast, está aqui com a gente. Então, se você viu todas as fotos lindas que está no Acordo Podcast... Não viu todas Não viu ainda. todas ainda, mas a capa nova, tudo graças ao Ti que tá aqui com a gente hoje. E aí, tem surpresas, porque agora alguns convidados ele vai selecionar a dedo e vai fazer uma foto foda. Então, fico feliz porque fomos notados. Então, agora temos fotos maravilhosas graças a ele. Então, muito obrigada, Eu vou Ti. deixar- Olhando na câmera e olhando aqui pra ele. Vou deixar na descrição do vídeo o arroba dele, se você se interessar por ter umas fotos profissionais no seu perfil, pra você, pra sua família, é com ele que você fala. E se você não se interessar, não tem problema. Provavelmente o seu concorrente vai se interessar e ele vai sair na frente porque ele vai fazer fotos maravilhosas e você não, porque não vai dar valor a isso. Tá vendo? Então, invista na sua imagem, por gentileza. O Thiago agradece e a gente também. Pronto? Pronto. Não é uma pessoa pública, tá? Mas Sem é uma problema. pessoa muito foda na carreira dela. Não tem problema. Peraí. Oi, amigo, tudo bem? Eu tô aqui no podcast O Acordo e tem um quadro aqui que eles pedem para indicar uma pessoa para vir como convidado, uma pessoa que, enfim, seja foda no que ela faz. É que eu queria evitar de falar palavrão. Mas eu achei que você é um ótimo nome. Tava em Cannes agora, então venha, você tá convidado. É isso aí, ó, tá vendo? É assim, ó. Todo mundo fica meio assim, cara, é só mandar, porque o máximo ninguém vai ficar sabendo quem é. É verdade. Aí depois as pessoas provavelmente vai perguntar pra você: é legal mesmo? Vale a pena? Onde fica? Qual o tempo? Onde eles habitam? O que comem? Hoje no Globo Repórter, Aí a entendeu? pessoa entra aí no você canal, fala, ela vai entender quem já passou por aqui, vai ver a estrutura do canal, vai ver que não tipo, não estamos começando do além Sim. e vou jogar você numa furada, né? Não é, a ideia não é essa. A ideia desse quadro é realmente a gente agregar cada vez mais pessoas boas, com conteúdo foda, tá? Pode falar a palavra que não tem problema, para que a nossa audiência consiga ter
acesso a essas pessoas. E quando Sim. as pessoas falam assim, mas precisa de uma pessoa pública. Não. A gente recebeu uma moça aqui, como é que é o nome dela? Eu não sei de quem que você da tá querendo BIC, falar. eu esqueci. A Cris. Ela é gerente de sucesso de finanças da BIC, tá? Diretora, na verdade, do Brasil e da Argentina. E ela começou agora na internet, do Instagram dela, acho que tinha 200 seguidores. Eu fui ver a história dela, do Foi briefing que me muito mandou, legal. falei, que animal. Ela veio aqui, baita de uma história como diretora. Falei, cara, não precisa ter números Sim, pra vir aqui, sim. tem que ter história e conteúdo. Porque às vezes o conteúdo dela vai ajudar uma outra pessoa que tá lá. O seu, por exemplo, vai ajudar uma pessoa que tá no CLT com o pé. Eu saio ou não saio? Eu saio ou não saio? Não, mas Presa. eu queria só fazer um adendo. Não se demitam do trabalho do dia pra noite, tá? Não faça isso. Gente, não é fácil. Tem que ter muita inteligência emocional pra ser influenciador. E as coisas demoram. Porque eu acho que a nova geração tem uma ânsia de querer tudo rápido. Você não vai viralizar e começar a ganhar dinheiro do dia pra noite, entendeu? E Comecei o negócio em 2021 e ainda foi rápido. E a gente sabe disso. E assim será com o podcast, tá bom? Eu sei. Mas depois a gente conversa Tá a bom. respeito disso. Dá um Vou presente dar o pra presente ela dela. também, Fê. porque o nosso tempo está acabando. Aromatizantes pra você colocar na sua casa. Gente, eu tô mudando de apartamento. Aí, ó, então pronto, veio já muito vai a com cheirinho calhar. novo. Adorei. Deixa eu cheirar. Tá? Não dá pra sentir. Não, tem é que pra abrir. você abrir, acho que Mas esse- eu acho que eu não vou conseguir. Você vai deixa o depois. lac, daí no carro pode Tá. ser que vaze. Mas assim, aí ali tem uma sacolinha com os palitinhos pra você Pra você colocar. levar. Tá, que já tá Obrigada. separadinho ali. A gente que agradece. Fê, nosso tempo acabou, chegou ao fim, infelizmente, aquela hora do mas eu quero que você deixe o seu recado, faça o seu jabá, cobre alguma marca que de repente não pagou o Pagou. cachê. A câmera é toda sua, fique à vontade. Gente, me sigam nas redes sociais, inclusive no YouTube, Fernanda Sem Filtro, porque em breve vai ter a segunda temporada do meu podcast, Sem Filtro com Fernanda Matos. Eu falo de mundo corporativo, com humor, com leveza, mas também falo de vários outros temas e lá no podcast a gente consegue alcançá-los com mais profundidade. E obrigada pelo tempo aqui de vocês, adorei o papo. Nunca tinha falado de nada de quanto eu ganhei, então foi um pouco assustador. Mas tenho certeza que a audiência de vocês vai adorar e obrigada de novo. A gente que agradece. Você chegou pra mim, eu não lembro por quê. Foi, acho que um rio seu que chegou. E eu sou esse cara que eu vejo as pessoas e eu vou xeretar o conteúdo. E eu achei super legal o seu conteúdo. Falei, vale a pena convidar, né? Então, eu acredito que as pessoas que têm podcast, eu falo pra todo mundo, cara, convida. O máximo que você vai ter é um não. Né? E assim, só que saiba o momento certo de você convidar as pessoas. Porque quando você tá começando, não mira alto, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar. E aí você se frustrando, você fala, eu não consigo. Calma, tudo tem o seu tempo de convidar as pessoas certas e no momento certo. Então eu deixo esse recado sempre para as pessoas, eu falo para os nossos mentorados, para que fala, cara, tem sempre um momento certo. Então, faz uma listinha. Os 10 mais foda que você quer. Um dia você vai chegar neles, mas não começa. É que eu brinco, não vai já em Deus lá, vai nos anjinhos primeiro, que daí você chega lá. Muito bom. É isso. Não é isso? E você, meu bem, fala sobre você, que Bom, ninguém te conhece mesmo. estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Sigam também o Instagram do Acordo Podcast. E quero falar para você preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo se você quer ter um podcast para chamar de seu. Um potencial, é um ativo, uma ferramenta de marketing que vai te ajudar não só a monetizar, como a você ganhar tempo e criar autoridade. Então, você pode sim organizar uma esteira de produtos e ter sempre a recorrência de compra através de um podcast. Então, se você quer saber mais, preenche o formulário, eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você e marcar logo uma call para botar para andar aí o seu podcast. O Acordo Podcast está passando aí por algumas transições. O Danilo encarnou com a questão de ter mais episódios. Então, estamos com essa missão. Na rede social, a gente vai falar para vocês sobre os dias que vão acontecer isso, tá bom? E você, meu bem? Eu falo que a palavra tem poder. Vai ter um programa por dia nesse canal. Amém. Já falei pra você. Ai, Vai ser de eu já- segunda a domingo esse negócio aqui. Nossa. A ideia é essa. Pode ser que nem todos sejam sentados aqui. Mas a ideia é ter vários programas, entendeu? O Mas acordo tá certo, pelo tem menos que 2. sonhar alto. Sonhar alto e fazer dessa maneira, porque é o que...
É o que eu joguei por universo, é o que eu quero. Não falei que eu gosto desse negócio e eu quero fazer isso aqui. Então agora é só isso aqui. Bora colocar uma webcam aqui no estúdio, trazer pra cá uma banheira, uma cama e ficaremos por aqui. Você vai acompanhar a vida real da jornada de podcast de hosts. Nunca teve um reality de podcast. É, vamos fazer. Mas você quer saber mais sobre a minha vida? Eu tô lá no @dancontesini, vai lá no Instagram, tá? Meu Instagram eu coloco quase... Quando coloca. Quando eu coloco alguma coisa, mas no Do Acordo Podcast tem bastante conteúdo. É isso, meu bem. Fê, obrigado mais uma vez. Foi Obrigada. um prazer conhecer você pessoalmente, tá? Obrigado pelo Pra seu mim também. deslocamento. E espero que você tenha gostado mesmo. Tô esperando o Pix. Ah, isso aí. Mu, obrigado, filhão. Valeu mais uma vez. Ti, obrigado por valeu estar demais. aqui hoje. Obrigada. E, gente, até Até a a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Right.